Sejam todos bem-vindos ao canal. Esse é o canal Amigo Oculto Concurseiro. No vídeo de hoje nós vamos fazer as questões sobre a Lei 8.112 de 1990, da prova do TRT-4 de 2022, a prova de analista judiciário área administrativa, que é a prova de nível superior que qualquer área de formação, quem tem formação em qualquer área pode fazer essa prova. Ela não é específica para quem fez direito, é para qualquer área. Então a gente vai fazer as questões da 8.112. Dessa prova a gente fez anteriormente já raciocínio lógico e agora vamos para 8.112, que é o comecinho da prova de legislação. Questão 21 está assim: considere as seguintes definições: o retorno à atividade de servidor aposentado. Essa é a primeira. A segunda é reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens. E a terceira é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado. Então ele está falando aqui das formas de provimento. E nas opções a gente tem aproveitamento, reintegração, readaptação, recondução, reversão, é o que aparece ali nas opções. Aí a gente tem que saber o que é A1, quando o servidor aposentado retorna, o que é A2, quando o servidor volta para um cargo que ele tinha ou para um equivalente, mas isso depois de ter sido demitido e ficar aprovado que não era caso de demissão, quando foi invalidada a demissão. Aí quando ele volta, assim, como que chama? E o terceiro é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado. Eu imagino que o retorno à atividade de servidor aposentado seja reversão, a reversão da aposentadoria. E aí, se eu fizer dessa forma, eu já tiro letra E, D e A, fica só B e C. Aí eu preciso descobrir o que é o 2 e o 3. O 3 já vai estar como recondução, porque a B e a C fala que é recondução o terceiro. Aí o que eu vou precisar saber mesmo é aquele servidor que recuperou o cargo dele porque a demissão foi invalidada. Ele está sendo aproveitado ou reintegrado? Pela lógica da palavra, né? Ele está sendo reintegrado. Então seria reversão, reintegração e recondução. Só que assim, de boca, né? Fica muito fácil. Vamos para a lei para a gente conseguir ver o que é cada uma dessas. Então, a gente vai começar o primeiro aqui, que é o retorno à atividade do servidor aposentado, vai estar no artigo 25. Eu vou deixar anotado aqui. Aqui, ó. Artigo 25. O segundo vai estar no artigo 28. Então, vou pôr aqui 28. Vou pôr de verde, vocês sabem que é o artigo 28. Esse pedacinho aqui aparece também. Artigo 28. E o terceiro vai estar no artigo 29. Vamos lá para a lei, para a gente ver o que a lei fala de cada um. A gente vai começar com o artigo 25. Aqui a gente está no 14. Ó, 25 passou ali. 25. Aqui nós estamos na seção 8 da lei da reversão. O artigo 25 já foi revogado uma vez, então agora ele começa aqui. Artigo 25. A reversão é o retorno à atividade de servidor aposentado. Então ele estava aposentado e voltou a trabalhar. Então ele passou por uma reversão, teve a aposentadoria revertida. E isso pode acontecer aqui no inciso primeiro, por invalidez, quando a junta médica oficial declarar insubsistentes os motivos da aposentadoria. Então ele estava aposentado por invalidez, mas aí a junta médica fala que não é isso mais. No interesse da administração, ele pode solicitar a reversão. Se a aposentadoria dele foi voluntária, pode acontecer a reversão também. E aqui vem detalhando mais, né? Ele tinha que ser estável quando ele estava na atividade.
E a aposentadoria ela tem que ter ocorrido 5 anos antes dessa solicitação de reversão. E tem que ter cargo vago. Aí vem os detalhes. Não vou aprofundar muito não, senão a gente não acaba o vídeo nem a questão. Então o que a gente queria é isso aqui. Reversão é o retorno à atividade de servidor aposentado. Para essa questão aqui, só isso já bastava. Então, cadê a questão? Ah, tá no outro programa. Então a gente já sabe que a primeira é reversão. Se a primeira é reversão, como eu tinha falado antes, a gente já pode descartar a A, que está falando que a primeira é aproveitamento, a D, que chamou de recondução e não é, e a E também chamou de aproveitamento. Então a gente não precisa nem olhar o resto. Porque além de estar aprendendo a matéria, a gente também tem que aprender a fazer a prova. E na prova a gente tem tempo contado. Então não vai dar para a gente ficar olhando tudo. A gente tem que ir restringindo até chegar à resposta. Então aqui a gente ficou com B e com C porque eles começam com reversão. E reversão é quando o servidor aposentado volta à atividade. Beleza, a primeira já está pronta. Aí a segunda, reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com o ressarcimento de todas as vantagens. Isso, como eu disse antes, está escrito ali de verde, vai estar no artigo 28. Então vamos para o artigo 28, para a gente familiarizar com a lei. Seção 9 da reintegração. Artigo 28. A reintegração é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com o ressarcimento de todas as vantagens. É exatamente o que está lá na nossa questão. Então, o nome disso é reintegração. E aí, parágrafo 1º, já que é pequenininho, vamos ler. Na hipótese do cargo ter sido extinto, o servidor ficará em disponibilidade, observado o disposto no artigo 30 e 31. E parágrafo 2º. Encontrando-se provido o cargo, o seu eventual ocupante será reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, ou aproveitado em outro cargo, ou ainda posto em disponibilidade. Ou seja, se essa pessoa teve a demissão invalidada e ela vai voltar para o cargo dela e tem alguém lá, quem está lá vai ter que sair. Ele vai ser reconduzido ou colocado em disponibilidade. Essa pessoa que estava lá ocupando. Quando a dona do cargo voltar, ela vai ter que sair. Então, o nome disso é reintegração. Faz sentido, né? A palavra faz sentido, o significado dela. Reintegração. Então, a segunda é reintegração, que vai dar para a gente aqui a letra C. A gente já poderia marcar a letra C, descartar a letra B e passar para a próxima questão. Mas, nós estamos aprendendo também. A gente está tentando gravar a lei um pouco, tentando assimilar. Então, vamos ver o que é recondução. A gente já tem uma dica aqui que a gente sabe que está certo. O 3 é recondução. Retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado. Vamos lá no parágrafo 29 para ver como que está escrito. Parágrafo 29, seção 10 da recondução, artigo 29. Recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado e decorrerá de 1. Inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo, ou seja, a pessoa tem um cargo em um lugar e é regido pelo 8.112, é um cargo federal. Aí ela passa em outro concurso, ela vai para lá para o outro. Se ela não passar no estágio desse outro, ela volta para o cargo que ela já tinha antes. Então, se ela ficar inabilitada em estágio probatório relativo a outro cargo. E 2. Reintegração do anterior ocupante, que é o caso que a gente viu lá da reintegração. Se a pessoa voltar porque a demissão dela foi invalidada. Aí, quem está lá no cargo vai ser reconduzido. Encontrando-se provido o cargo de origem, o servidor será aproveitado em outro. Aí está igualzinho estava lá no outro artigo que a gente leu. Então, recondução, retorno do servidor estável, cargo anteriormente ocupado. Vamos voltar para a nossa questão. A gente tem certeza, então, que é recondução.
Está escrito igual, está lá na lei. A opção 3 aqui está igualzinho lá na lei. Então, o nosso gabarito aqui dessa primeira questão é a letra C. Se tratava de reversão, reintegração e recondução nessa ordem. Vamos agora para a questão 22. E ele continua falando de provimento, olha. Reintegração, recondução, reversão, promoção, readaptação. Agora, né? Item 1, 2, 3, 4, 5. Então vamos. 22. Considere os seguintes itens: 1. Reintegração. 2. Recondução. 3. Reversão. 4. Promoção. E 5. Readaptação. Aqui já apareceram outros, né? Que a gente não viu na questão anterior ainda. De acordo com a Lei 8.112 de 1990, a vacância do cargo público ocorre apenas nos casos indicados em: aí a gente tem que pensar, né? O que é reintegração, o que é recondução, reversão, promoção e readaptação. A reintegração, a pessoa vai ser reintegrada ao cargo dela. Pode acontecer vacância nesse caso? Imagino que não, né? Tava lá o cargo, mesmo que tivesse alguma pessoa lá, o cargo não ia ficar vago, ela ia sair e o dono do cargo ia ser reintegrado. Então, o 1 já não pode ser. Vamos tirar aqui todas as opções que tem o 1. Então, a letra A tem o 1, já não pode. Letra B tem 1 e a letra E tem 1. Já quase resolve a questão, né? A gente está entre C e D. A gente já não precisa nem olhar o 2, porque C e D não tem 2. Mas vamos pensar, recondução. A pessoa é reconduzida ao cargo dela. Não vai deixar nenhum cargo vazio. Agora, reversão. Reversão também não. Ela vai voltar para o cargo. Reversão é o caso da aposentadoria, né? Ela vai voltar da aposentadoria, vai ter a aposentadoria revertida. Vai voltar a trabalhar. Então, não vai ter vacância de cargo. Ele vai estar preenchendo um cargo que estava vago, mas vacância não vai ter. Então, a gente já pode tirar a letra C e a gente já tem a resposta. Mas vamos ler, né? Promoção. O que acontece com a promoção? A pessoa está aqui, nesse cargo aqui, e é promovido para esse cargo aqui. Esse primeiro cargo vai ficar vago, então acontece a vacância. Então o número 4 aqui, promoção, é um que vai acontecer vacância de cargo. E readaptação. Vamos ver o que é readaptação. A gente ainda não viu isso, né, na questão anterior. Então vamos procurar lá na lei readaptação. Disponibilidade, vacância, reintegração, reversão, readaptação. Está no artigo 24. É a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade físico-mental verificada em inspeção médica. Aí no parágrafo 1º, se julgado incapaz para o serviço público, o readaptando será aposentado. Em parágrafo 2º, a readaptação será efetivada em cargo de atribuições afins, respeitada a habilitação exigida, nível de escolaridade e equivalência de vencimentos. E na hipótese de inexistência de cargo vago, o servidor exercerá suas atribuições como excedente, até ocorrência de vaga. E como a gente viu antes, se ele for considerado incapaz, vai ser aposentado. Então, a readaptação é quando o servidor precisa de uma adaptação. E aí a gente volta para a nossa questão. Nossa questão quer saber onde que acontece vacância de cargo. Então, vamos pensar de novo. A pessoa está aqui nesse cargo. E nesse cargo, ele precisa desenvolver várias tarefas que dependem de várias habilidades. Mas aí ele sofre um acidente e perde algum sentido. Fica surdo, ou fica cego, ou alguma coisa. Ele não vai conseguir mais ficar aqui nesse cargo. Mas a administração pode readaptar ele e mandar ele para um outro cargo. Aí ele vem para cá. Se ele vem para cá, esse cargo que ele estava antes fica vago. Acontece a vacância desse cargo aqui. Então, a promoção
pode gerar a vacância de um cargo e a readaptação também. Então, de acordo com a lei, a vacância do cargo público ocorre apenas nos casos indicados em promoção e readaptação, porque ele vai sair de um cargo e vai para o outro, e o cargo que ele estava antes fica vago, acontece a vacância. Então, a resposta dessa questão é a letra D, gabarito, né, da 22. Lembrando que a gente está fazendo a prova de analista judiciário, área administrativa, do TRT 4 de 2022. É prova recente. Vamos agora, apesar da lei não ser tão recente, né? Então depois a gente vai fazer como as questões mais antigas também. Ou mais novas, né? Porque outros TRTs vão sair. Vamos agora para 23. É a última questão de 8.112 dessa prova e desse vídeo. Questão 23. Consoante a Lei 8.112 de 1990, no que concerne ao processo disciplinar. Então, uma questão que vai falar de processo disciplinar. É uma outra parte lá na lei. Então, a gente falou de provimento já. Nos outros vídeos, a gente falou de provimento também, de algumas punições e tal. Agora, a gente vai falar de processo disciplinar. Letra A. O processo disciplinar será conduzido por comissão composta de 3 servidores estáveis ou comissionados designados pela autoridade competente. Letra B. Na fase do inquérito, o presidente da comissão poderá denegar pedidos considerados de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos. Letra B parece bacana. Faz sentido, né? O presidente da comissão negar pedido que não vai ajudar em nada. Faz sentido. Na letra A, eu ainda não sei se está certo ou não, mas existem algumas variáveis aqui. Ó. Pode ser que não sejam 3 servidores, pode ser que não seja necessariamente estável, isso a gente vai ter que olhar na lei. Mas a B eu não consegui achar nada que possa ensejar erro. Vamos na C. As reuniões e as audiências da comissão condutora do processo disciplinar terão caráter público. Eu acho que caráter público aqui é problemático. É um processo disciplinar de um servidor, não tem necessidade de ter caráter público. É só para resolver o problema do lugar e do servidor. Vamos para a letra D. O prazo de conclusão do processo disciplinar improrrogável não excederá 60 dias. Pode ser que esteja escrito lá 60 dias, mas improrrogável eu tô achando forte, viu? Pode ser que tenha alguma possibilidade de prorrogação. E a letra E. O julgamento fora do prazo legal implica nulidade do processo. Eu imagino que pode prorrogar, e podendo prorrogar, se o julgamento for fora do prazo inicial, né, não vai anular o processo. Vai valer do mesmo jeito. Mas vamos ler na lei para a gente ter certeza. E aí aqui eu já vou deixar anotado para a gente não confundir depois cada artigo, né? Cada parte, cada artigo. A letra A está no artigo 149. A letra B no 156. A letra é ótima, né? A letra C está no 150. A letra D no 152. E a letra E no 169. Vamos começar então no 149 para ver a letra A. Letra A fala que vai ser conduzido comissão composta de 3 servidores estáveis ou comissionados designados por autoridade competente. Artigo 149. Tá longe aqui. A lei é grande. Artigo 149. Passou um pouco. Aqui. O processo disciplinar será conduzido por uma comissão composta de 3 servidores estáveis. Só fala que é estáveis. Designados pela autoridade competente, indicar entre eles o presidente. Beleza. Composta de 3 servidores estáveis. Vamos ver lá na questão. Fala 3 servidores estáveis ou comissionados.
esse ou comissionados aqui que faz a letra A ficar errada. Então, não pode ser letra A. Letra B. Na fase do inquérito, o presidente da comissão poderá denegar pedidos considerados de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos. Lá no artigo 156. 156. É assegurado ao servidor... Aqui, ó, parágrafo 1º do artigo 156. O presidente da comissão poderá denegar pedidos considerados impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos. Aqui mudou um pouquinho o jeito que está escrito, né? Essa parte aqui entre vírgulas não apareceu na nossa questão, mas ainda continua sendo a alternativa certa. O presidente pode negar os pedidos considerados impertinentes que não têm nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos. Isso lá no processo disciplinar, né? Onde está decidindo o futuro de algum servidor. Então, a letra B é a letra certa, é isso mesmo que está escrito aqui. Na fase do inquérito, o presidente pode denegar pedidos considerados de nenhum interesse para esclarecimento dos fatos. Agora vamos para a letra C. As reuniões e audiências de comissão condutora do processo disciplinar terão caráter público. Está lá no artigo 150. 150. Comissão exercerá sua atividade com independência e imparcialidade, assegurado o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da administração. Parágrafo único. As reuniões e as comissões terão caráter reservado. Então, não é caráter público. É isso que deixa a alternativa C errada. Já tinha desconfiado aqui, né? Não é caráter público, é reservado. Então, a letra C está fora. Todas as outras estão fora, porque a gente já achou que é a letra B. Mas vamos agora para D. A D fala de prazo de conclusão do processo é improrrogável e não poderá passar de 60 dias. Vai estar lá no artigo 152 da lei. 152. O prazo de conclusão do processo disciplinar não excederá 60 dias. Até aí tudo bem. Contados da data de publicação do ato que constituir a comissão, admitida sua prorrogação, por igual prazo, quando as circunstâncias o exigirem. Então, ele admite prorrogação de mais 60 dias. Então, ele pode ter até 120 dias. Então, vamos voltar aqui na questão. Esse improrrogável está errado. E esse não pode exceder também, tudo errado. Ele pode exceder, ele pode durar até 2 vezes os 60 dias. Então, 120. E a letra E. O julgamento fora do prazo legal implica nulidade do processo. A letra E a gente vai conseguir ver no artigo 169. E o artigo 169 fala assim. Cadê? Aqui, ó. Verificada a ocorrência de vício insanável, tal. Não é essa parte que a gente quer. A gente quer o parágrafo 1º. O julgamento fora do prazo legal não implica nulidade do processo. Então, mesmo que saia do prazo legal, o que for decidido ali vai valer. O processo não vai estar anulado, porque o prazo acabou. Então, aqui na questão, julgamento fora do prazo legal implica nulidade do processo. Não, lá na lei fala que não implica. Então, aqui está errado, não pode ser letra E. O nosso gabarito, então, depois dessa rabisqueira toda, né? Letra B, gabarito da questão 23. No próximo vídeo, a gente continua com 8.112 da prova de analista judiciário, área judiciária, que é só para quem é formado em direito. Até lá!